Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E os nossos convidados de hoje são justamente Paulo Taquito, aqui ao meu lado, sócio-diretor da Urban Systems, e o Pedro Figoli, que é sócio e CEO da GeoFusion. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é Urban on Maps. O que o mercado ganha com a parceria Urban Systems e GeoFusion? Nós vamos conversar no programa de hoje, entre outros assuntos, sobre como funciona uma plataforma tecnológica de georreferenciamento, quais as razões que levaram a Urban Systems e a GeoFusion a criarem esta parceria e que tipos de segmentos de mercado e empresas serão beneficiados com essa união das duas empresas. E aqui ao meu lado, como sempre, temos Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Paulo e Pedro. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Um prazer ter vocês aqui. Eu quero começar a minha participação chamando vocês para participarem da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui e você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Bom, a pergunta de hoje: você já teve contato com ferramentas de geomarketing no seu dia a dia profissional? São 3 opções para você votar. Primeira opção, sim, utilizo com frequência. Segunda opção, já tive contato, mas foram poucas vezes. Ou terceira opção, não, ainda não utilizei, nem tive contato. Eu aguardo a sua participação, que lá no finalzinho do programa, os nossos entrevistados comentam o resultado com vocês. Muito bem, e antes de iniciar nossa entrevista, a Sandra tem ainda uma notícia para dar para vocês aqui. Eu quero que a Sandra comunique para vocês, Sandra. Um recadinho, é verdade. Bom, eu quero convidar você a conhecer e também participar do evento Segundo Encontro Bem Viver, o Resgate da Felicidade, que vai acontecer nos dias 24 a 27 de abril na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, será um dos participantes, em conjunto com o navegador Amir Klink, Ricardo Jimenez, lá do Chile, Clóvis de Barros Filho e muitos outros nomes. Bom, mais informações você pode obter pelo site www.refletirbrasil.com. Muito bem, vamos iniciar então o nosso Urban View de hoje. Aqui ao meu lado, nossos 2 convidados. Nós temos aqui a Urban Systems, representada pelo Paulo Taquito, que é líder em estratégias da base imobiliária com análise em mapas digitais, capaz de mencionar demandas e mapear tendências em mercados de cidade. Paulo, tudo bem com você? Tudo bom. Obrigado por estar aqui no Urban View. Muito bem, já a GeoFusion, do Pedro Figoli, que também está ao lado do Paulo aqui, é referência em tecnologia para tomada de decisão. A sua plataforma utiliza um banco de dados espacial com mais de 300 fontes de dados, o que a torna líder no desenvolvimento de soluções de geomarketing. Pedro Figoli, como vai? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde a todos. Muito bem. Nessa edição do Urban View, a gente vai conversar com o Paulo e com o Pedro e saber deles a razão das duas empresas estabelecerem esta parceria que está sendo anunciada no Urban View de hoje e, obviamente, o que o mercado terá de bom a ganhar com essa parceria. Então, vamos iniciar justamente a nossa entrevista, Pedro e Paulo, contando um pouquinho para quem nos assiste exatamente como funciona, né? Qual a base, então como é que surgiu uma plataforma tecnológica de georreferenciamento. Bacana. Falar um pouquinho, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho, quando a gente fala de geo, né? Temos que falar de geomarketing, né? De uma maneira mais ampla. E contar um pouquinho, acho que o histórico, né, das nossas empresas, para que vocês possam entender de onde vem tudo isso, né? Então, a GeoFusion é uma empresa que já tem 18 anos de mercado, acabamos de cumprir a maioridade. E começamos lá atrás como uma empresa de inteligência, né, ajudando as empresas a montar suas estratégias de expansão, né, onde eu abro uma agência bancária, em que país, Brasil, né, quantas cabem, em que estado eu vou colocar, em que cidade, em que bairro, em que rua. Né? E para isso a gente começou a desenvolver uma série de bancos de dados espaciais, né, para saber quantas pessoas moram por quarteirão. Quantas pessoas trabalham naquele quarteirão, tem concorrentes, não tem. Então nós começamos a montar imensos bancos de dados, né? Estamos na era do Big Data, né? Imensos bancos de dados espaciais para tomada de decisão. Né? E aí em 2000, na época da bolha, 99, nós decidimos também entrar no mundo da internet e criamos a primeira plataforma de geomarketing, né? Usando mapas na web com informação. E os nossos clientes na área de varejo, indústria, ensino, imobiliário, começaram a ver a vantagem de ter todas essas informações numa única plataforma, né? E num lugar onde você tem todas as informações de mercado para tomada de decisão. Quer dizer, o georreferenciamento é uma plataforma de, como o nome diz, referenciamento em mapas.
Quer dizer, o que eu tenho a leitura da informação que eu necessito em cima de um mapa. Eu acho que é mais do que isso além. Né? Além de você ter a tecnologia, né? Além de você ter os mapas, o conteúdo, os dados, você tem metodologia para você poder analisar tudo isso e ter a tomada de decisão. E é por isso que nós estamos montando essa parceria com a Urban. Né? A Urban traz todo esse conhecimento, as metodologias, né, de como você analisar e montar essas estratégias. E a GeoFusion traz a tecnologia, o conteúdo, os mapas para fazer isso. Quer dizer, digamos, podemos resumir como uma união de uma inteligência com uma metodologia com uma tecnologia. Aí, a história da Urban, né, complementando aqui o que o Pedro contou, a gente está com 15 anos, não estamos ainda na maioridade como a GeoFusion, mas com 15 anos de mercado. Mas na flor da adolescência, digamos assim? A Urban Systems vem também atendendo empresas, oferecendo serviços de inteligência de mercado, pesquisa, usando muitas ferramentas de geomarketing, offline, né, softwares específicos de geoprocessamento, fazendo pesquisa, enfim, a gente já falou bastante sobre isso em outros programas. E, de certa forma, a gente era concorrente, né, no início dessas duas empresas. E a Urban Systems também caminhou para o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica online, quando, no ano passado, a gente começou a conversar com o Pedro, e apesar de sermos concorrentes no início, a gente percebeu que tinha uma sinergia entre as empresas. De que forma, né? A Urban Systems acabou, apesar de desenvolver uma plataforma online, focando muito mais o esforço e o desenvolvimento dos nossos negócios em cima de serviços ad hoc, em cima de prestação de serviços por encomenda, super especializadas e profundas para os nossos clientes. Ou seja, a gente se especializou em fazer análises de negócios, análise de risco de projetos, e a nossa plataforma de desenvolvimento online deixou de ser o foco de investimento da empresa. Foi justamente o movimento oposto ao que aconteceu com a GeoFusion, né, que começou a focar na plataforma tecnológica. Então, de concorrentes, a gente percebeu que a gente podia ser parceiro. Complementares. Né? E toda a metodologia analítica que a Urban Systems desenvolveu despertou interesse no Pedro e na GeoFusion, que eu acredito que ele pode falar sobre isso, que pode servir para atender os clientes da GeoFusion. E a qualidade da plataforma tecnológica que a GeoFusion desenvolveu também nos despertou interesse para oferecer para os nossos clientes. Né? Então, do ano passado a gente ficou um ano aí costurando essa parceria, e estamos aqui hoje para comunicar isso para vocês, para os nossos clientes atuais e para os que não são clientes ainda. Isso. Né? Já faz uma semana que isso também foi comunicado ao mercado por meio de um evento. Como é que os clientes estão? Eu conversando com as pessoas, eu tive o prazer de participar do evento, eu percebi que as pessoas gostaram muito, entenderam muito bem essa parceria. Como é que elas estão absorvendo e qual é o feedback que vocês estão recebendo do mercado? Eu acho que foi um evento muito bom. Acho que o mercado está percebendo, é uma coisa inédita no mercado, né? Essa união de duas empresas líderes nos seus próprios mercados, né? A Urban na questão da consultoria, no desenvolvimento de metodologias para o setor imobiliário, logística, a GeoFusion como líder nessa parte de tecnologia, de conteúdo, de ferramentas de inteligência de mercado. Eu acho que o mercado está vendo isso de uma forma muito bacana, né? Ele está enxergando que ele vai ter mais, né? Que a gente está conseguindo entregar uma oferta completa. Né? O que a gente fala e tem conversado bastante, em vez de eu mostrar uma fotografia de uma situação, nós agora estamos mostrando um filme. Né? Ela tem começo, meio e fim, e você monitora e continua, começo, meio e fim. Então, isso vira uma história. E para as empresas do setor imobiliário, varejo, indústria, isso é muito importante. O conhecimento do mercado, como ele está mudando, como ele está alterando e como a empresa dele está performando. Você citou alguns segmentos de mercado. Uma das perguntas que eu ia fazer a vocês é justamente que tipos de segmentos e que tipo de mercados que vão, digamos, se beneficiar muito com esse tipo de parceria que vocês estão fazendo. Qual o mercado que vai olhar, digamos, com um olho de muito interesse para esse tipo de serviço que vocês vão oferecer no Urban On Maps? A Urban, ela atende muito o mercado imobiliário, os incorporadores, loteadores, proprietários de áreas,
E também atendemos o mercado de infraestrutura, né? Empresas como o aeroporto de Viracopos, empresas que investem em infraestrutura de transporte público, com linhas de metrô, concessões de rodovias. Então, e empresas de varejo, né? Shopping centers, empresas de outlet. São mercados que a gente já atua muito forte. Por outro lado, a GeoFusion tem uma atuação forte também no mercado de varejo, nas redes de franquias. Então, são mercados que a gente já atua. Agora, somando as nossas expertises, a gente pretende ampliar o leque e atingir mais fortemente a indústria, atingir mais fortemente o setor de saúde, setor de educação, né? Não sei se... Isso. Eu acho que dentro dos mercados que a gente atua, ainda tem muito espaço para desenvolver serviços. São mercados que estão chegando na sua maturidade, são grandes, por exemplo, quando a gente fala do setor consultoras, incorporadoras, é um mercado que evoluiu muito, que precisa de boa informação, né, atualizada, precisa de boa metodologias de tomada de decisão. E eu acho que esse trabalho em conjunto da Urban com a GeoFusion vai trazer isso para o mercado, que o mercado que está carente, precisa de mais, e eu acho que as nossas empresas vão entregar isso. Muito bem, o UrbanView de hoje está entrevistando Pedro Figoli, sócio e CEO da GeoFusion, e Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems, sobre a parceria que as duas empresas estão estabelecendo no mercado. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas das pessoas talvez que estejam nos assistindo fariam para você se estivessem aqui nesse estúdio. Quais são as novas oportunidades que o Urban On Maps vai oferecer ao cliente? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma listinha aqui, por exemplo, gestão de patrimônio, gestão de performance, planejamento estratégico, expansão de rede, análise de gap, Urban Value, logística reversa, micrologística, ou seja, que tipo de demanda o Urban On Maps responde ao cliente, até, digamos assim, independente do setor que ele atue? A não ser que tenha especificidades, obviamente, para o setor. Posso falar? Pode. Desculpa. Uma coisa que a Urban faz muito é a análise que acaba ajudando os clientes a definir os novos projetos. Então a gente participa muito do planejamento dos novos projetos, definição de metas, dimensionamento de demanda, dimensionamento do próprio projeto, e diretrizes para investimento, esse tipo de coisa. E aí, com essa parceria, a gente vai poder, além de fazer o planejamento e colaborar no planejamento com as empresas, a gente vai poder monitorar a implantação, participar da operação, implantação, como o Pedro falou, tirar uma foto, traçar um caminho e monitorar esse caminho com o sistema. Monitorando, então, como foram as vendas, as metas que a gente traçou no planejamento estão sendo atingidas, aonde, em que cidade, em que bairro, aonde as nossas vendas estão aumentando, da onde a gente está conseguindo atrair cliente. Isso serve para o quê? Para quem, né? Quando um dos negócios que a gente pretende fazer, e já está começando a fazer, é a gestão de patrimônio, ou seja, grandes corporações ou grandes proprietários têm um patrimônio imobiliário, têm terrenos, imóveis, edifícios, e precisa gerir isso no Brasil. Quais são os empreendimentos ou os meus prédios que estão performando bem? Aonde eles estão? Quem são os usuários e os clientes desses prédios? Tudo isso a gente pretende colocar no sistema para que o proprietário, o gestor do seu computador consiga ter uma visão geral de como está a situação do seu patrimônio imobiliário, qual é o valor do metro quadrado, o que está acontecendo em torno desse empreendimento, tudo isso num mapa, com dados, tabelas, relatórios, né? Esse, por exemplo, é um dos setores. No setor do varejo, acho que o Pedro pode falar também. Hoje em dia, o geomarketing ele evoluiu muito, né? Então, a gente já só ter mapas não é suficiente, só ter conteúdo não é suficiente, né? Hoje em dia, você tem que ter metodologias que te ajudem a resolver o problema que você tem. E é por isso que a gente trabalha de uma forma verticalizada, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o setor de consultoras e incorporadoras, o setor imobiliário, a gente tem uma série de conteúdos específicos para esse setor. Eu preciso saber que tipo de prédios estão sendo construídos no Leblon, que tipo de prédios estão sendo construídos na Penha, em São Paulo, né? Eu preciso saber, eu tenho que ter informação específica de cada setor, né? E para isso a gente monta um ecossistema de parceiros, né? Onde a gente traz conteúdo relevante.
E aí consegue realmente entender a dor do nosso cliente e entender como resolver esses problemas, como o Paulo estava colocando de alguns casos. Né? Então isso é bem interessante. Então a gente tem o setor hoje, setor imobiliário, que tem consultoras, incorporadoras, setor de varejo, onde a gente atua já há muitos anos, né? E aí entra desde alimentação, vestuário e toda a cadeia do varejo, né? Que está crescendo muito, as cidades brasileiras estão crescendo de uma forma muito rápida e o varejo está encontrando suas oportunidades. O setor de ensino vem evoluindo e hoje você tem uma consolidação, né? Compras de empresas, grandes grupos de ensino estão se montando, cada vez mais precisando de informação para tomar de decisão. A indústria olhando para o mercado de uma forma diferenciada, precisando crescer e não podendo só depender do varejo para isso. Então a gente vem desenvolvendo, e o setor de mídia, né? Onde você começa a olhar, por exemplo, a mídia out of home, quer dizer, os outdoors. Né? Como é que eu planejo uma campanha de marketing baseado na localização dos meus pontos de venda, baseado onde estão meus clientes próximos. Então a gente hoje cria verticais em soluções específicas para cada uma dessas verticais. Vamos falar um pouquinho dessas verticais então. Por exemplo, a gente recebeu recentemente aqui, eu e a Sandra, no UrbanView, o presidente da Associação Brasileira dos Shopping Centers, que contou para a gente a performance fantástica do setor no ano de 2013 e as boas perspectivas para 2014. Então, por exemplo, no setor do varejo, pegando o exemplo do shopping center, com essa performance e com esse crescimento das cidades no Brasil, esses empreendedores da área de shopping centers falam assim, bom, queremos montar novos shopping centers, precisamos expandir, né? Até porque hoje, como você falou, há uma consolidação, grandes redes de shopping center. Então, por exemplo, se uma empresa de shopping centers, que é uma empresa, por exemplo, do setor de varejo, ao ligar para vocês e falar, olha, eu quero Urban Maps para mim, o que tipo de informação vocês podem dar a esse varejista? Acho que tem os dois lados, né? A gente tem a visão do dono do shopping ou daquele que quer abrir novos shoppings e você tem a visão do varejo buscando shopping center. Né? Então hoje, dentro da nossa plataforma, a gente acompanha mais de 600 shoppings no Brasil. Né? Todos os shoppings com mais de 5 mil de ABL. O que é ABL? É a área bruta locável. Né? Desde shoppings muito pequenos a shoppings gigantescos. E aí eu preciso entender esses shoppings, onde eles estão, qual a área de influência que esses shoppings têm, que tipo de público vai nesses shoppings, que lojas eu tenho em cada um desses shoppings, né? Que marcas eu tenho em cada um desses shoppings. Por que isso é importante? Porque se eu sou dono de um shopping, eu preciso entender quais são os varejistas que já estão nos shoppings, que estão e não estão naquela cidade ou naquela região onde eu quero abrir meu novo shopping center. Para quê? Para fazer a comercialização do shopping center, trazer as melhores marcas para lá. Se eu sou varejista, eu preciso entender onde meus concorrentes estão, onde eles não estão, aonde eu deveria estar. Né? Então, acho que a nossa plataforma ela consegue dar N visões diferentes, ajudando tanto o dono do shopping center a encontrar as melhores regiões, fazer a melhor comercialização, né? Entender melhor o público que ele vai atender, e na visão do varejista, quais são os melhores shoppings para eu estar. Hoje você tem uma oferta, né, muito grande de shopping centers, e os varejistas hoje têm a possibilidade de escolher em qual shopping center eu vou estar. Muito bem. E no caso da indústria, por exemplo, a indústria, o Urban Maps pode ajudar, por exemplo, na expansão de indústrias? Mais na expansão, mais na logística? Em que área que o Urban Maps atua melhor? A indústria tem diversos desafios, né? Uma delas é o desafio logístico. Então a gente pode ajudar uma indústria a planejar, por exemplo, aonde está a demanda final e aonde que ela tende, onde ela pode vender mais. E com isso, planejar onde ela vai fazer um galpão logístico, onde ela vai, quais são as rotas principais para ela traçar a sua logística. Do ponto de vista de varejo, né? Onde estão os pontos de venda que essa indústria vende. Então, uma indústria como, sei lá, Que Bom, que vende sorvete, precisa mapear onde estão as padarias, os restaurantes, né? Os supermercados, as lojas de bairro, os mercados, as mercearias. São informações que a gente consegue disponibilizar no mapa e o gestor dessa indústria, da área comercial, vai planejar onde ele vai mandar a equipe dele, mapear e cadastrar e fazer vendas nos pontos de venda. E na sequência o diretor de logística também vai poder montar, digamos, uma estratégia de logística que atenda isso, dimensione corretamente caminhão. Exato. Não adianta vender se você não tem como entregar, né? Então a gente consegue dentro da indústria ajudar vários setores, na logística,
na parte comercial, o pessoal do marketing, aonde investir em mídia de massa, ou mídia local, outdoor, esse tipo de coisa. Né? A área da inteligência, né? Então eu tenho um produto que eu quero vender. Eu vou colocar o mesmo preço em todas as regiões da cidade? Será que eu posso fazer uma estratégia de precificação diferenciada de acordo com o público que eu tenho naquela região? Então, se eu vendo um refrigerante, né, você anda pelas cidades, você vê que ele tem preços diferenciados. Por quê? Porque dependendo da região, eu vou escolher um tipo de mix de produtos que eu vou colocar e uma precificação diferenciada. Porque eu tenho N fatores que são importantes. Eu tenho a concorrência, eu tenho o perfil do público. Tamanho do ponto de venda. Tamanho do ponto de venda. O poder aquisitivo daquela região, daquele bairro, né? Então, a plataforma, ela te traz todas as informações para você ter num lugar só as informações que você precisa para tomar de decisão. Isso que é interessante. Interessante essa observação de vocês, porque a gente percebe, então, que essa é uma ferramenta que vai muito, muito além do planejamento de um novo negócio, né? Quer dizer, ela se infiltra muito grandemente na operação no dia a dia do negócio, envolvendo áreas tão diferentes como marketing, comercial, distribuição. Ela é uma ferramenta bastante poderosa nesse sentido, ainda mais num mercado, num mundo atual onde as segmentações, os ajustes de perfil de público são tão importantes, né? Quer dizer, as empresas que trabalham de maneira, digamos, genérica, né, tendem a perder espaço para aquelas que conseguem segmentar a sua oferta. Seria isso? Com certeza. Eu vou te dar um case, por exemplo, a gente tem muitos clientes na área de franquia, franqueadores, que têm redes enormes por todo o Brasil. Então, imagina que você já tem 300, 400 pontos de venda e você tem alguns que não performam, né? Não estão indo bem. Então, como olhar para cada um desses pontos de venda e criar uma ação para você rentabilizar aquele negócio? Né? Então, quais ações que eu posso fazer comerciais? Né? Onde eu vou buscar o meu cliente? Que parcerias eu vou fazer naquela região com outros players para eu trazer esses clientes para dentro do meu ponto de venda? Seja uma escola, seja um restaurante. Então, você entender isso, e no detalhe do quarteirão, que eu acho que o geomarketing ele faz isso, você consegue entender o Brasil e você consegue entender o quarteirão onde a sua loja está, onde o seu ponto de venda está, onde seu prédio vai ser lançado. E aí eu tenho uma área de influência que eu preciso entender. Quem são as pessoas que moram lá? Quanto que elas gastam? Onde elas consomem? Onde elas estudam? Onde elas trabalham? Né? Então, você tem uma história, as cidades contam histórias. Eu acho que o nosso trabalho é ajudar as indústrias, o setor de ensino, todos esses setores a entender essa história e poder tirar o maior valor disso. Por exemplo, também encontrando escassez ou excesso de alguns segmentos dentro de uma região, é isso? Quer dizer, falta uma escola, falta um shopping, é isso também? Isso, também. É isso. Contar a história da cidade é uma boa referência, é legal isso que você falou, Pedro, porque esse que é o desafio que a gente tem. Com o advento do Google Maps, esse negócio de georreferenciamento e mapeamento digital e foto de satélite ficou popular, né? A criança de 5 anos já consegue achar no Google onde estão as coisas que interessam para ela. Então, a gente tem esse advento que começa a difundir nas empresas de forma geral a visão geográfica e como analisar geograficamente as coisas. E existe um mundo de informações e bancos de dados disponíveis a cada dia maior. Então, o que a gente coloca aqui como opção para os nossos clientes é uma forma inteligente e técnica e de qualidade para juntar da melhor maneira possível esse monte de informações que existem disponíveis num lugar só, de forma que você possa cruzar os dados, analisar e mapear isso de uma forma tecnicamente e com uma metodologia que te leve a conclusões, porque simplesmente ter mapas e um monte de dados às vezes pode te levar para um excesso de informação que não te conclui nada. E a nossa missão é levar o cliente para uma conclusão, para definir uma estratégia, implantar e acompanhar e realizar os seus negócios com sucesso e menor risco. Aliás, você cita uma coisa interessante, né? Porque justamente houve uma sofisticação, né, ao longo do tempo da quantidade de informações que a gente tem disponível, né? Você falou assim, hoje se um empresário chegar no Google e perder tempo ali, fizer uma pesquisa e ver os mapas do Google, ele vai ter muita informação, inclusive informações de matérias, etc. e tal, de uma determinada área. Agora,
inteligência analítica dessa informação, né, e a tradução dessa informação para algo que interessa é que vai fazer a diferença. É uma verdadeira mineração desses dados e um posterior processamento e tradução dessa informação em algo útil para o empresário. Eu acho que a qualidade da informação vem em primeiro lugar. Não adianta ter volume de informação, você precisa ter boa informação. E você precisa saber o que essa informação diz. Então esse é um primeiro trabalho nosso, é pegar esse mundo de informações, limpar e dizer para o empresário, para o gestor, para o analista de marketing, para o gerente comercial, olha, esta é uma boa informação, você pode confiar nela e esses são os problemas que ela tem, mas você pode usar para tomada de decisão. Depois que você tem isso limpo e voltado para aquele segmento, você tira, para quem do setor imobiliário, às vezes informações do varejo não são os mais relevantes. Ele precisa ter informação para o setor dele, ele precisa entender o que o concorrente está fazendo, que preço que ele está colocando naquele produto, uma série de coisas. Uma vez que você tem boa informação, e esse é o nosso trabalho, ele tem que ter ferramentas que possibilitem manusear essas informações. E aí ele tem de um lado informação de mercado, que nós provemos para ele, e ele carrega os seus próprios dados dentro da plataforma, numa área que é só dele. Então se eu sou uma empresa de bebidas, de refrigerantes, eu vou subir todos os pontos de venda que eu vendo a minha bebida. Para quê? Para eu poder me comparar com o mercado. Meus galpões logísticos, os meus centros de distribuição. Minhas lojas, né? Onde eu tenho uma boa cobertura, em que bairros eu preciso encontrar novos pontos de venda. Eu preciso abrir novos pontos de venda, novos restaurantes, bares, hotéis, como o Paulo estava comentando. E aí eu consigo enxergar, por exemplo, que eu tenho uma determinada concentração numa região, mas existe uma outra região que tem muitos pontos de venda que eu não estou atuando. Isso. E que é fácil, de repente, com um pequeno ajuste logístico, eu consigo atender essa região. E mais além do que isso qual é o potencial de vendas que eu tenho nessa região? Será que eu já estou saturado? Às vezes eu tenho 3 pontos de venda numa região, já é o suficiente. Porque o mercado lá é um mercado pequeno, que não tem muito potencial. Às vezes eu tenho 1000 pontos de venda numa região e é pouco. Eu preciso de mais. Por quê? Porque é um mercado de alta densidade. Né? Então, prédios, né, uma densidade forte, muitas empresas, muitos serviços, muito comércio que faz com que as pessoas circulem, muitas universidades, escolas, então é uma região muito rica. E às vezes eu falo, nossa, eu tenho muitos pontos de venda. Não é suficiente, você precisa de mais. Né? Então, isso depende muito de setor a setor. Né? E eu acho que é essa vantagem que a gente traz. O empresário se sente seguro dentro de uma plataforma onde ele possa trabalhar e ele possa confiar no que existe. Né? Ela tem um selo de qualidade, que é o que nós entregamos. Muito bem, e o mercado imobiliário? A gente já recebeu aqui no UrbanView, eu a Sandra, vários profissionais ligados ao mercado imobiliário, e uma coisa, todos concordam que, tradicionalmente, o mercado imobiliário, historicamente, sempre teve, digamos assim, uma certa aversão, talvez não seja a palavra, mas talvez um certo descaso com a pesquisa, né? Quer dizer, era muita coisa eu acho que aqui cabe o empreendimento X, que isso que tem cara de que ser bom fazer um prédio de 3 dormitórios. E esse mercado imobiliário também se sofisticou muito, né? As incorporadoras e construtoras percebem hoje nesse tipo de produto como o Urban On Maps um importante aliado no planejamento de um lançamento? Só complementando a questão do Gilberto, muitos inclusive já deram testemunho de que a pesquisa não é mais custo, é uma necessidade realmente do projeto. Como é que vocês veem isso? A gente está cada vez mais, né? A Urban System atende muito o mercado imobiliário e cada vez mais esse mercado está se profissionalizando. Então, a gente teve um movimento inicial em que as empresas eram familiares, essas empresas foram para a bolsa, cresceram, se capitalizaram, começaram a se profissionalizar, houve um grande crescimento e um boom no mercado nos últimos anos, uma febre, passou um pouco da temperatura. Tem gente que fala de bolha, como a matéria da Exame, e a gente não concorda com essa visão. Eu não acredito que haja bolha. Lá na Urban System a gente tem visto muitas oportunidades. Alguns pontos do mercado ficaram saturados realmente, mas enfim, com esse só crescimento... Só falando uma parte, todos os entrevistados que nós tivemos aqui no UrbanView foram unânimes e categóricos, sem exceção nenhuma até agora, em afirmar que não existe bolha no mercado imobiliário, e isso desde o final de 2012 que eu faço essa pergunta. Pois é. Então, para gente que analisa o mercado de perto, a gente vê que esse negócio da bolha é uma, sei lá, a mídia está querendo fazer um pouco, uma tempestade num copo d'água. Para querendo criar a bolha, né? E, enfim, claro, existem problemas, existem empresas que tiveram problemas, existem bairros ou cidades que têm alguma super oferta e a tendência é haver um ajuste do mercado. Uma coisa é certa, ele não vai continuar crescendo tão forte. Bom, mas a gente não veio falar muito disso. Agora, a profissionalização do mercado está ocorrendo e cada vez mais as empresas não querem fazer novos empreendimentos sem ter uma base
de informação. E aí a Urban System tem atuado muito forte, ajudando essas empresas, e agora com a GeoFusion também já tem atendido um pouco os clientes no mercado imobiliário para monitorar esses empreendimentos, e agora a gente vai muito forte, somando a nossa experiência, ajudar esse mercado no planejamento, que é o que a Urban faz, e no desenvolvimento e acompanhamento e implantação dos empreendimentos, com a ferramenta GeoFusion, com a Urban On Maps. A ferramenta Urban On Maps, uma curiosidade que a gente tem aqui, é uma ferramenta que tanto a empresa pode chegar e comprar um estudo específico e localizado sobre determinado retrato, que a gente pôs aquela questão de retrato e filme, né? Um retrato do mercado naquele momento. Uma segunda opção, comprar o filme, quer dizer, o momento inicial, o desenvolvimento e o monitoramento dos resultados. E ele também, numa terceira possibilidade, pode ser um assinante que utiliza isso ao longo do tempo. Tem todas essas possibilidades ou não? Mais ou menos. Quando você precisa de uma coisa pontual, então para você fazer uma análise, a Urban entra ajudando essas empresas, montando um projeto de consultoria, uma análise que pode ser uma análise curta, né, rápida, ou uma análise mais estruturada, né, quando você tem N variáveis e entra uma parte de logística, prefeituras, planos diretores, uma série de coisas. No momento que ele fala, poxa, eu já implantei meu primeiro empreendimento, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, e eu preciso monitorar isso, eu preciso entender os movimentos do mercado. Onde meus concorrentes estão indo e eu não estou? Né? Onde estão as possibilidades? Né? E aí entra essa plataforma, que é uma plataforma do dia a dia, né? Para ele poder trabalhar, seja na área comercial, na área de marketing, na área de inteligência, né? Diversas áreas acabam utilizando isso e transforma uma ferramenta como o BI. Né? O BI dentro das empresas, o que ele mostra? Ele mostra como a empresa está. Uma plataforma como a nossa, o Urban Maps, mostra como o mercado está. E a união das duas é o ideal. Você mostra como você está em relação ao mercado. É o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Muito bem. Agora, vocês citaram aí, você citou agora há pouco alguns exemplos do marketing, né? E as pessoas talvez não estejam muito acostumadas a ver uma ferramenta de georreferenciamento ainda como uma ferramenta de marketing. E eu sei aqui que vocês têm uma parceria com a Editora Abril, que disponibiliza mais de 16 milhões de consumidores para campanhas de marketing direto. O que eu gostaria de vocês discorressem um pouquinho mais, como é que os profissionais de marketing, a área de marketing das empresas, podem se beneficiar do Urban On Maps, que elas podem obter com esse produto? Essa é uma parceria bem interessante que a gente montou com a Editora Abril, justamente vendo as necessidades dos gerentes, dos analistas de marketing. Né? Eu preciso fazer uma ação localizada. Eu preciso entender o meu público, onde ele está. Então, o que nós fizemos? Em parceria com a Abril, pegamos todo o mailing da Editora Abril, mas o importante é, sem nome da pessoa, sem CPF, sem RG. O endereço dele, se ele é um homem, se ele é mulher, a idade que ele tem e o perfil de consumo. Né? Então, existem 18 perfis de consumo. Você tem os antenados, você tem as pessoas fashion que gostam de moda, você tem pessoas que gostam de viajar, você tem N segmentos que você acaba trazendo esses perfis dessas pessoas. Nós geocodificamos tudo isso nos mapas, no Brasil inteiro, essas 18 milhões de pessoas. Então, se você é um café, você fala, quanto tempo você está disposto a andar para tomar um café? 5 minutos no máximo, se você não toma no escritório. Né? Então, você desenha uma área de 5 minutos ao redor do seu ponto de venda, ou uma cidade inteira, um bairro inteiro, e você pergunta, eu quero vender perfume para mulheres. Que tipo de mulheres? Eu quero mulheres de 20 a 35 anos, do perfil. O sistema já conta direto na base da Abril. Né? E aí você pode fazer uma ação de e-mail marketing, de mala direta, de call center. O sistema já contabiliza isso e aí você pode fazer essa ação. Né? Então é uma maneira muito rápida e muito prática de você focar no seu negócio, na necessidade que você tem. Seja um ponto de venda, ou sejam milhares de pontos de venda para você atuar. Né? Então, esse é um exemplo legal de partir do planejamento, análise e ação. Você já faz um planejamento, faz análise em cima do sistema, identifica a área potencial, a área de influência, quantifica qual é o tamanho da demanda que eu tenho ali e já tem lá um mailing disponível para você fazer uma ação direta e contratar dentro do sistema um disparo de alguma no e-mail marketing, por exemplo. Né? Então, é uma ferramenta ágil, realmente. O Urban On Maps é uma ferramenta ideal ou mais utilizada por grandes empresas, grandes conglomerados, ou ela atende também o mercado, que é um mercado que está em grande expansão, que é o mercado de pequenas e médias empresas?
Hoje, o foco, nós temos grandes corporações usando, até porque elas têm demandas e complexidades muito particulares, mas você tem uma participação muito grande da média empresa, né? Então, no setor de franquias, você tem empresas com 200, 300, 400 pontos de venda franqueados, que têm uma complexidade grande e precisam isso para tomar de decisão. Então, esses são os dois principais mercados. O pequeno, ele está começando a se profissionalizar, ele está começando a necessidade dessa informação. E agora a gente está começando a criar produtos para atendê-lo na necessidade pontual que ele existe. Mas o grande foco, eu diria hoje, né, Paulo, é trabalhar média e grande empresa. Foco é média e grande empresa. Maravilha, a gente está entrevistando aqui no programa de hoje o Pedro Figoli, sócio e CEO da GeoFusion, e o Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems. Mas o nosso programa está chegando ao final. Eu vou pedir então rapidamente para Sandra Lanza consultar aqui ao vivo, online, o resultado da nossa enquete para que os nossos convidados tenham tempo de comentar. Muito bem, olha que resultado interessante. A pergunta era, você já teve contato com ferramentas de geomarketing no seu dia a dia profissional? 4% disseram sim, utilizo com frequência. 13% disseram já tive contato, mas foram poucas vezes. E a maioria, 83%, diz não, ainda não utilizei nem tive contato. Olha aí, esse resultado, então, o que vocês acham? Representa uma possibilidade de expansão do mercado? As pessoas ainda não têm certo contato? Será que o resultado, lógico é que a enquete não reflete, vocês são de uma empresa de pesquisa, levantam dados, a gente sabe que essa enquete é uma coisa participativa aqui, mas às vezes ela dá umas pistas, né? Então, quer dizer, a gente tem aqui que 84% não utilizei as ferramentas e nem tive contato. Isso é um retrato que vocês sentem no mercado, quer dizer, um grande potencial de crescimento? Existe muita empresa ainda que pode descobrir essa ferramenta e falar, puxa, como é que eu não vi isso antes? A gente tem muito mercado para explorar, isso torna a nossa parceria animadora, né, Pedro? E para catequizar, porque ainda assim são poucas grandes empresas que têm conhecimento desse tipo. Essa resposta eu acho que representa um pouco o retrato assim, do mercado, porque são poucas empresas que têm conhecimento e valorizam esse tipo de coisa, esse tipo de informação. A tendência é cada vez mais isso se expandir no mercado. Eu vejo assim, o nosso mercado está passando por uma revolução. Como o Paulo falou, com a entrada do Google Maps, o mercado se revolucionou. Todo mundo tinha entrado já no mapa, mapeado seus pontos de venda, colocado suas informações e aí falar, poxa, eu quero mais. Né? E aí entravam empresas como as nossas falando, eu tenho mais para te entregar, eu tenho a história completa para você poder trabalhar. Então hoje o que a gente percebe? Que o mercado está demandando muito, ele está começando a conhecer o geomarketing. O geomarketing agora está passando por uma fase onde os preços caíram, né? Os custos antes de você trabalhar com mapa, software, dados eram muito caros. Hoje em dia isso está entrando, até por você colocar isso numa plataforma na web, Está vendo commodity. Está vendo commodity. Então você consegue entregar um valor gigantesco dentro das empresas. Não é só uma ferramenta, é uma plataforma. Por quê? Ela tem tecnologia, ela tem muito conteúdo já pronto para usar. Diferente de ferramentas que você abre e você tem que colocar a sua própria informação, ela já vem com muito conteúdo de mercado. Aí você carrega seus dados, em questões de 1, 2 semanas você já começa a utilizar. Então é muito rápido e é uma ferramenta, como o Paulo havia comentado, você começa no estratégico, monta a sua estratégia e depois você vai para o operacional e você mede o resultado. Então a gente vê uma expansão no Brasil muito grande, mesmo nos Estados Unidos é um mercado que ainda está crescendo bastante, tem muito potencial para crescer e a gente acha que a nossa parceria fortalece, nos coloca como realmente o maior player no Brasil e a gente vê que tem um espaço muito grande, a gente está muito feliz com isso. O desafio nosso realmente é disseminar esse olhar e essa cultura e esse conhecimento geográfico nas empresas. Então, e aí que a gente se soma. Às vezes não basta ter a melhor plataforma e a melhor base de dados. A gente tem que ajudar o cliente a fazer análise. E aí que por isso que a gente se enriquece, né? A gente tem que ajudar o cliente a como olhar esses dados. É quase como um trabalho de catequese. Exato. Vocês estão criando evangelização. Evangelização. Então, a gente ajuda os clientes a fazer a análise, a criar uma metodologia para analisar, a pegar os dados dele, selecionar esses dados, colocar no sistema, cruzar com os outros dados e gerar um relatório. Então, a Urban Systems tem uma experiência muito grande nisso e aí que a gente se soma, né?
Maravilha. O UrbanView de hoje, infelizmente, está chegando ao final. A gente entrevistou aqui o Pedro Figoli, sócio e CEO da GeoFusion, e o Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems. Mas antes de terminar, Sandra Lanza vai contar para vocês quem é o nosso convidado da próxima semana. Nosso papo no próximo UrbanView é com André Carvalho, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor de Direito da FGV, sobre a regulação do setor aeroportuário. Então estamos combinados na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, às 17h15, aqui no UrbanView. Até lá! Muito bem, e eu e Sandra agradecemos muito a presença de Pedro aqui da GeoFusion e a do Paulo da Urban Systems, que contaram para a gente sobre essa parceria que as duas empresas estão criando através do produto Urban On Maps. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Paulo também, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Já deixamos convidado para que vocês voltem daqui a um ano para contar um pouco do resultado dessa parceria, né? Verdade. Obrigada, parabéns e sucesso, vida longa e a parceria de vocês. Obrigado. Muito bem, nós voltamos quarta-feira que vem, 17h15, com mais uma edição ao vivo do UrbanView. Até lá.